deputados, e quero refletir aqui algo muito interessante. Não são dados do PT. É um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, do IPEA e do Banco Mundial. Qual é a conclusão? 3 milhões de famílias do Bolsa Família já deixaram a pobreza em 2023. Anote esse número. 3 milhões de famílias. Quer que eu tire aí? Em janeiro, 4,5 milhões de famílias do Bolsa Família eram consideradas pobres. Em setembro, o número baixou para 1,5 milhão. Agora, uma outra notícia importante. O governo Lula zerou a dívida do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, o BPC. Essas notícias, pessoal, desmontam duas grandes mentiras que vinham sendo ditas. A primeira é que o Bolsa Família era eleitoreiro e mantinha as pessoas pobres para sempre. Não é verdade. Tinha 4,5 milhões, 3 milhões, só com as políticas acertadas do nosso governo, do presidente Lula, já saíram da pobreza. A segunda acusação falsa, e essa foi espalhada com muitas fake news na campanha eleitoral, é que se Lula ganhasse, as pessoas iam ser obrigadas a dividirem as suas casas com outras pessoas. Vocês ouviram isso em todo o Brasil, essa bobagem dita e redita por fakes pelos bolsonaristas. Ora, está provado, o Bolsa Família, diferente do Auxílio Brasil do Bolsonaro, que era eleitoreiro, ao contrário, é um programa completo que emancipa as pessoas. E também está provado que o Lula não vai fazer ninguém dividir a sua casa. Muito pelo contrário. O Lula trabalha para que cada vez mais brasileiros tenham a sua própria casa, que é o sonho da casa própria. Então, esses dois aspectos eu faço questão de registrar. Só estaria, presidente, que fosse divulgado na Voz do Brasil, para as pessoas, de uma vez por todas, verem a mentira. E por isso nós temos que aprovar aqui o projeto das fake news, para não se mentir mais no Brasil, como se mentia contra as ações, e que o Lula tenha toda a força de se recuperar da sua cirurgia, para continuar reconstruindo o Brasil verdadeiramente para o povo que mais precisa. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Bom Gás, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Presidente, de fato esse é um dilema que nós precisamos resolver logo. Deputado Charles, deputado Zé Nelson, o presidente Lula já assumiu o compromisso de que nenhum município receberá menos FPM do que recebeu em 2022. Também será compensada as perdas dos estados. Então são mais de 10 bilhões para compensar as perdas dos estados de ICMS e mais de 2 bilhões para compensar as perdas com o FPM. Agora é hora do Senado votar e nós entregarmos até dezembro aos municípios a reposição dessas perdas que ocorreram ao longo dos últimos anos, especialmente durante o último ano e que repercute agora em 2023. Quero também manifestar minha solidariedade ao deputado Alencar Santana pelo ataque que foi feito ao seu escritório em Guarulhos. O que nós esperamos é que a polícia do Estado investigue a fundo e puna aqueles que se envolveram nesse ato absurdo contra o escritório político do deputado Alencar Santana na cidade de Guarulhos. Quero também, presidente, registrar que o Brasil teve o maior número de empregos com carteira assinada da história. 43,8 milhões de vagas formais em agosto, deputado Vicentinho. Vossa Excelência, que já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, que tem uma atuação grande nesta área, nós sabemos que esta marca é importante. 43,8 milhões de brasileiros empregados em empregos formais. E neste ano de 2023 já são 1.380.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. Isso mostra a força
governo Lula, a força das medidas que estão sendo adotadas para melhorar a vida dos brasileiros. Isso faz a diferença para as famílias brasileiras. Eu digo que cuidar das famílias, que eu ouço muito aqui falar em família, só que aqueles que falam muito em família deixaram as famílias abandonadas, desempregadas. Hoje a gente vê um governo que cuida das famílias, um governo que está dando emprego, um governo que está gerando oportunidade, inclusão social, políticas sociais, que melhora o valor e estabelece ganho real para o salário mínimo, que aplica medidas que têm efetivamente mudança para a vida das famílias brasileiras. Então é preciso registrar que o Brasil está voltando a gerar emprego, e isso é muito importante. E outra coisa, o Brasil atinge agora, em agosto, uma marca histórica das exportações. Histórica. Deputado Charles, que preside essa sessão, só no mês de setembro, nós já tivemos um saldo na balança comercial maior do que o ano passado inteiro. Vejam a força das medidas econômicas adotadas por esse governo. Só neste mês passado, o saldo da balança comercial é maior do que o ano inteiro de 2022. Isso faz uma revolução na nossa economia e coloca o Brasil novamente entre aqueles países que reduzem inflação, reduzem desemprego e aumentam as expectativas do povo no futuro do país. Então, eu quero aqui parabenizar o presidente Lula, que se encontra em recuperação, depois de uma cirurgia delicada, mas que foi muito bem sucedida. Desejar a ele uma breve recuperação, para que ele volte com toda a energia a atuar em defesa da maioria do povo brasileiro, gerando inclusão social, oportunidades, emprego e felicidade para a nossa gente. Muito obrigado, presidente. É a Casa do Povo do Brasil. Muito obrigado. Presidente. Senhoras, senhores, esse projeto é tenebroso. Essa história de que você tomar a casa da pessoa de baixa renda da diminuição de juros é algo que nós não podemos considerar como razoável. Mas nesse momento, a gente está avaliando as emendas do Senado Federal. Entre outras coisas, a empenhorabilidade do bem de família, que retorna, então, de maneira mais consistente ao texto. Então, nós estamos votando a favor, a bancada do PSOL, a partir dessas emendas. Eu quero aproveitar esse período também para falar com o presidente da casa, deputado Arthur Lira, porque isso tem uma relação direta com a tramitação de um conjunto de matérias, não como uma afirmação, não estou afirmando, mas como um questionamento, como uma pergunta. Saiu uma matéria em formato de denúncia do Congresso em Foco, dizendo que o presidente Arthur Lira teve, na época, por um valor de 5 milhões de reais, o que corrigido para os dias de hoje chegaria a 16 milhões de reais, de compra de fazendas que não foram declaradas à Justiça Eleitoral, e que depois de algum tempo, uma dessas fazendas então teria sido declarada. Esse parlamento não pode ficar em silêncio. Se trata de uma pergunta. Deputado Glauber. E aí, presidente, só para concluir deputado aqui Glauber, a minha fala. A pergunta de Vossa Excelência. Só para concluir. Não, a pergunta de Vossa Excelência, deputado Glauber, eu responderei com tranquilidade. O que Vossa Excelência não está fazendo é cumprir o regimento no momento de discussão da matéria. Presidente. Eu não posso. Depois eu até lhe dou um tempo de novo, o senhor vem na hora de uma discussão, na hora de um encaminhamento, até tempo de líder do PSOL. Mas na discussão da matéria,
Ou o senhor discute a favor da matéria ou contra a matéria. Mas eu comecei orientando favoravelmente as emendas do Senado. E aproveito esse momento para fazer esse questionamento a Vossa Excelência. O questionamento eu respondo a Vossa Excelência, deputado Glauber. Muito obrigado. Agora, nesse momento, presidente,